Você reconhece o que tem nas mãos? A maioria das pessoas não. Lembre-se, você não tem tudo aquilo que Deus te dá. Você tem apenas aquilo que você já conseguiu reconhecer que Deus te deu e é seu. O profeta nos conta uma história de uma mãe. Ela estava padecendo necessidades financeiras e ali era um governo muito responsável e o governo tinha a sua assistência social que cuidava dos carentes e necessitados. Então, o assistente social foi visitar aquela mulher que estava visivelmente padecendo necessidade. Então, o assistente social começou a fazer perguntas e disse: a senhora não tem ninguém que cuide da senhora? A senhora não tem parentes e tal? Ela falou: eu tenho um filho, ele está na Índia, ele está trabalhando lá, ele é um grande engenheiro e tal, está fazendo obras lá, ele está lá já há bastante tempo. O assistente social: bem, você tem um filho que é engenheiro, está na Índia. Ele trabalha para o governo, trabalha para o governo na Índia. Ele falou: mas ele não te ajuda? Ela falou assim: financeiramente não. Mas ele é muito ocupado. Mas todo mês ele me manda algumas figuras de lá, da Índia e tal. Ele é um menino muito bom, filho muito bom, muito esforçado, dedicado, trabalha muito. Mas todo mês ele me manda algumas cartas e algumas figuras, assim, que eu coleciono, né? Acho muito bonito aquelas imagens que ele me manda. E o assistente social, conversando com ele, disse: certo, entendo. E continuou conversando, depois ele disse: eu posso ver essas cartas que seu filho te manda, essas imagens? Que falou: a senhora me desculpe falar a verdade, mas o que a senhora precisa não é de imagens bonitas para colecionar. É que a senhora precisa de dinheiro. Seu filho deveria mandar dinheiro para a senhora. Eu sei, mas meu filho, tadinho, ele trabalha demais, ele não sabe que eu estou passando as dificuldades e tudo. E disse: aqui está as cartas que meu filho me manda e as imagens, né, as fotografias que ele me manda e eu coleciono. E quando ela entregou aquilo para o assistente social viu as figuras que ela colecionava. Ele disse: mas senhora, a senhora não sabe o que são essas imagens? E ela disse: não, só sei que são bonitas, eu coleciono, já tenho bastante delas. E o assistente, olhou para aquilo e disse: mas a senhora tem uma fortuna nas suas mãos. Essas imagens que a senhora coleciona, na verdade, não são figuras para se colecionar. Isso são ordens de pagamento. A senhora tem uma fortuna. Seu filho todo mês te manda uma fortuna. E a senhora está passando essas necessidades porque a senhora não sabe o tesouro que tem nas mãos. E ela disse: E o assistente social disse: se a senhora for ao banco, a senhora vai ver que a senhora tem uma fortuna lá esperando a senhora. Disse: senhora, eu vou encerrar aqui a minha visita à senhora. A senhora vai ao banco. A senhora não precisa de assistência social. A senhora é rica. A senhora tem tudo o que precisa. Seu único problema é não reconhecer o que tem. Então, isso ilustra muito bem a nossa situação. Isso ilustra muito bem a nossa situação. Nós temos um livro cheio de ordens de pagamento, chamado Bíblia.
Ali tem tudo aquilo de que nós precisamos. Só nos falta reconhecer o que temos e aceitar isso na forma que aquilo é. Porque perdão só é perdão para quem aceita o perdão como perdão. Salvação só é salvação para quem aceita aquilo como salvação. Libertação, seja o que for, cura, paz, felicidade, não é? Deus tem nos dado isso, mas nós precisamos aceitar. Então, qual é a coisa que você está tendo necessidade e você ainda não pode desfrutar? Isto já é seu, porém, isto não se tornar, então isto não vai se tornar, você não vai se desfrutar disso, isso não te trará nenhum benefício, enquanto você não fizer disso a sua possessão particular. Você pode me dizer, pastor, mas como eu posso fazer isso? Bem, lendo constantemente. Eu particularmente, eu aprendi uma maneira de me convencer de que aquilo é meu. Isso foi a maneira como que eu aprendi, não estou dizendo que é a única. Pela minha fé ser pequena, né, eu tenho que repetir aquilo várias vezes. É a forma como eu já fui curado de algumas doenças, né? Eu não tenho de todas, né? Não tenho nenhuma mais. Aliás, Lenai, que sempre, aí em São Paulo, que sempre assiste minhas reflexões, você procurou Edileuza preocupada, porque em uma pregação minha, eu falei que eu estava enfrentando um problema, e você não sabia o que era, e você não quis falar comigo, falou com Edileuza e disse que estava bem. Era um problema, né? A minha igreja, aquele local, sabe? Eu tinha um problema na garganta há muito tempo, uma dor, e aquilo foi aumentando. Eu temia ser um câncer, temia não, né? Imaginava que pudesse ser um câncer, mas eu pedia a cura a Deus e sempre confessava que estava curado, sempre que doía, confessava, estou curado. Então, a minha fé foi sempre crescendo com a minha repetição, né? Então, o profeta diz que Jesus é o autor da nossa confissão. Ele diz isso baseado em Hebreus, capítulo 3. Lá diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo que você confessa que Ele está fazendo, Ele fará. Né? Então, isto, depois de muita repetição, a ciência, eu estou explicando de uma maneira espiritual e de uma maneira científica. Você recebe isso como você achar melhor. Né? O profeta diz que Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão. Tudo que nós confessamos que Ele está fazendo, Ele fará. A ciência explica de uma outra maneira. A ciência diz que nós temos ali o subconsciente, embora o profeta também ensina isso, que todos os milagres, as curas e tudo, quem realiza é o nosso subconsciente. Então, quando você repete muitas vezes uma coisa, você se convence daquilo. Então, uma vez que você está convencido daquilo, o seu subconsciente manifesta isso no seu corpo. Não somente no seu corpo, como também fora dele. Mas, então, a maneira de convencer, de você se convencer, é através da repetição. Alguns chamam de autossugestão, não importa o nome que queira dar. Olha, e não dê ouvido aos descrentes. Não é? Porque é engraçado, uma coisa interessante que eu aprendi é que todos os ignorantes, as pessoas que não sabem das coisas, elas amam falar, condenar, como se fosse uma autoridade no assunto. Mas é bobagem. Então, a Bíblia fala de chamar as coisas que ainda não são como se já fossem. A Bíblia também fala que ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Então, você confessar, repetir isso constantemente, então vai indo uma hora em que
o seu subconsciente, ele se torna consciente daquilo, então o milagre se realiza. Não é? É assim, eu digo que isso funciona, que isso para mim já funcionou várias vezes. Fui curado, né, do problema de coração, que o médico cardiologista disse que era um problema numa válvula, não havia nada que ele pudesse fazer, eu teria que tomar remédio pelo resto da vida, né? Tudo bem, isso foi a palavra dele. Eu li a Bíblia e as mensagens do profeta me disseram uma outra coisa. Disse que eu poderia ser curado, pelas suas pisaduras já fui curado, e a repetição, né, convence o subconsciente. Então foi assim, né, até que uma das últimas vezes que eu fui ao médico, o médico falou, então o médico não sabia que anteriormente eu havia tido problemas cardiológicos, e o médico disse, depois de, ao escutar o meu coração por um bom tempo, ele disse, você pode morrer de qualquer coisa, menos do coração. Por que ele falou aquilo? Aquilo ali foi uma confirmação de Deus para mim, né? Eu já sabia que eu estava curado, mas isso aconteceu. Então, eu quero dizer isso. O livro, a Bíblia é um livro cheio de ordens de pagamento. Mas entenda isso, que todas as promessas de Deus são verdadeiras, mas isso não te fará nenhum bem até que você aceite isso como a sua possessão particular. Jesus morreu em meio a 2 ladrões. Um reconheceu que Jesus era Rei e Senhor e podia ajudá-lo, salvá-lo. O outro, não. É a lei do reconhecimento. O que você reconhece como verdade, isso se torna realidade na sua vida. Deus te abençoe. Caminhando eu vou ao encontro de meu Cristo Jesus Salvador. Se com lutas lutarei contente, é chegar lá no céu que eu vou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. É glorioso em tudo eu vejo o poder de Deus manifestar. Lindas matas e rios que correm, vejo estrelas, vejo a lua brilhar. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Sinto seu perfume, e por todas as partes que vou, no trabalho eu sinto tuas mãos me ajudando com muito amor. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória ao Senhor. Pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou. Quando o sol se esconde no monte, sinto gozo e dou glória
Olha ao Senhor, pois o dia que passa não volta, e mais perto de meu Rei estou.